ter a oportunidade j'ai l'opportunité de ouvir d'écouter a palavra la parole de Deus. de Dieu. Quantos podem dizer amém? Combien peuvent dire Amen? A mensagem ela é rápida, Le message est rapide, mas ela não é simples. mais il n'est pas simple. Diga assim, ela é rápida, Dites, il est rapide, mas não é simples. mais il n'est pas simple. Porque Deus não é Car simples, Dieu n'est pas simple, mas mesmo não sendo simples, mais même sans être simple, ele se deixou, il s'est laissé, ele deseja il désire se relacionar conosco. avoir une relation avec nous. Deus deseja ter um relacionamento com você. Eu preferi o teclado aqui, tá bem? Dieu veut avoir une relation avec vous. Je préfère le piano ici, s'il vous plaît. Isso. Deus deseja se relacionar conosco. Dieu veut avoir une relation avec nous. E o tema da mensagem dessa manhã Et le thème du message ce matin é para trazer uma resposta. est pour donner une réponse. A Bíblia diz La Bible dit que o povo padece que le peuple périt por falta de conhecimento. par manque de connaissances. Então a mensagem nessa manhã, Alors le message ce matin, isso, eu vou esperar todo mundo sentar. voilà, je vais attendre que tout le monde s'assoie. Se sentar meio-dia e meio, eu começo a pregar. Si vous asseyez à midi et demi, je commence à prêcher. Conhecendo Deus. En connaissant Dieu. Conhecendo Deus. En connaissant Dieu. Quem é Deus para você? Qui est Dieu pour vous? Talvez várias pessoas aqui podem pensar sobre Deus de uma forma diferente. Peut-être que plusieurs personnes ici peuvent penser à Dieu d'une manière différente. Mas pensar da sua forma, Mais penser de votre manière, ou da minha ou forma, de ma manière, não muda e nem transforma a minha vida. ne va ni changer ni transformer ma vie. Mas nessa manhã eu quero te apresentar a Deus. Mais ce matin, j'aimerais vous présenter Dieu Em um versículo da Bíblia, dans un verset de la Bible, que é o nosso texto base. qui sera notre texte de base. Apocalipse Apocalypse 1:8. 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, Vocês le perderam, Tout-Puissant. vocês perderam a oportunidade de glorificar a Deus. Non, vous avez loupé une opportunité de donner gloire à Dieu. Gente, nós vamos conhecendo Deus. Les gens, en connaissant Dieu, Eu vou ler para ver se você pega isso aqui. je vais lire encore une fois pour voir si vous l'avez. Se alguém disser na internet uma receita para emagrecer, você acredita. Si quelqu'un dit sur Internet, j'ai une recette pour maigrir, vous y croyez. Você faz como eu, compra um aplicativo que não funciona. Vous faites comme moi, vous achetez une application qui ne fonctionne même pas. Uma roupa que emagrece, Des vêtements qui vous font maigrir, que chupa sua barriga. voilà, qui tire, qui fait maigrir votre ventre. Agora eu quero falar outra vez. J'aimerais le lire encore une fois. Vamos ver quantos estão entendendo e o que esse texto representa para mim e para você. On va voir combien comprennent ce que ce texte représente pour vous et Jesus pour está moi. dizendo, na verdade, né, João escrevendo a revelação que recebeu Voilà, là c'est Jean qui écrit la révélation qu'il a sobre reçue Deus. de la part de Dieu. Eu sou o Alfa, o Ômega, Je suis l'alpha et l'oméga, diz o Senhor. dit le Seigneur, O que é, celui qui est, o que era, qui était o que há de vir, et qui vient, o Todo-Poderoso. le tout puissant. Todo-Poderoso. Le tout puissant. É o Senhor C'est le Deus, Seigneur Dieu, poderoso, Dieu tout puissant, digno de louvor, digne de louange, digno de louvor, digne de louange. Tu és santo, Tu es saint. Se você puder erguer as Tu es suas saint. mãos, Si vous pouvez lever les mains, é o Senhor Deus, c'est le Seigneur Dieu, poderoso, Dieu tout puissant, digno de louvor, digne de louange. digno de louvor, amém, amém.
Conhecer a Deus é muito importante, Connaître Dieu, c'est très important. porque é um relacionamento. Parce que c'est une relation. É por isso que quando nós trabalhamos com namorados, Et noivos, c'est pour ça que quand nous travaillons avec des couples ou un couple fiancé, para que eles possam se conhecer, pour qu'ils puissent se connaître, para que quando você chegue dentro do casamento e não ache que você casou com uma outra pessoa. pour qu'au moment où ils arrivent dans le mariage, ils n'aient pas l'impression de s'être mariés avec une autre personne. Conhecer a Deus é muito importante para aqueles que se dizem cristãos. Connaître Dieu, c'est très important pour ceux qui se disent chrétiens. Pois que quando eu conheço a Deus, C'est pour ça que lorsque je connais eu Dieu, sei que Ele é capaz de libertar, je sais qu'il est capable de délivrer, eu sei que Ele é capaz de transformar, je sais qu'il est capable de transformer, eu sei que Ele é capaz je sais qu'il est capable de me manter firme de me maintenir ferme no seu propósito. dans son but. Mas quem é capaz? Mais qui est capable? Ele Il é capaz est capable de fazer isso em mim. de faire cela en moi. Olha, essa manhã eu vou ter que falar porque, olha, Ce matin, je dois le dire parce que é muita incredulidade, gente. c'est trop d'incrédulité. Olha, Voyez seulement. conhecer a Deus. Connaître Dieu. Na semana passada, La semaine passée, 90% 90% dos pastores do nosso ministério des pasteurs de notre ministère, se reunimos por 3 dias nous sommes réunis durant 3 jours para participarmos de um retiro só com os pastores do ministério. pour participer d'un événement juste avec les pasteurs du ministère. E uma das mensagens pregadas Et un des thèmes prêchés no nosso retiro dos pastores dans cet événement des pasteurs, foi o Jesus teórico. c'était le Jésus théorique. E é o que mais nós vemos. Et c'est ce que nous voyons le plus. Você vai falar com um mendigo na rua, ele conhece a Bíblia e tem a sua teoria. Vous pouvez parler avec un mendiant dans la rue et il va connaître la Bible dans la théorie. Você vai conversar com alguém que está desviado, ele tem toda a teoria, você não precisa pregar para ele. Vous allez prêcher à quelqu'un qui s'est éloigné du chemin, il connaît toute la théorie, vous n'avez même pas besoin de prêcher. E se for alguém como eu, Et si c'est quelqu'un comme moi, que não se lembra muito dos qui ne versículos, se souvient pas trop des versets, ele ainda vai dizer para mim, il va encore me dire, está escrito ali e lá e tudo. c'est écrit ici et là et dans tout. Mas quando você olha para a vida dele, Mais quand vous regardez sa vie, você vai ver que ele faz parte de um grupo, vous allez voir qu'il fait partie d'un groupe, como Jesus também combateu comme Jésus aussi a combattu os fariseus. les pharisiens. Conheciam tudo, Ils connaissaient tout, sabiam tudo, ils savaient tout. mas quando na hora de praticar, eles não praticavam nada. Mais au moment de pratiquer, ils ne pratiquaient pas. A teoria não muda a vida das pessoas. La théorie ne change pas la vie des personnes. Quando, por exemplo, se você vai se formar em medicina, Par exemple, si vous allez vous former en médecine, estudar a medicina étudier la médecine, ainda não te torna um médico. cela ne fait pas encore de vous un médecin. Você vai ter que passar Vous allez devoir passer por algumas experiências. par quelques expériences. Você vai ter que fazer a prática. Vous allez devoir faire la pratique. E nós estamos com muita gente com muita teoria. Et nous avons beaucoup de personnes qui ont beaucoup de théories. E teoria porque hoje nós temos acesso à internet, Et cette théorie, parce qu'aujourd'hui nous avons nós accès à temos Internet, acesso a livros, nous avons accès à des livres, nós podemos ler livros online. nous pouvons lire des livres en ligne. Então as pessoas vão pegando quem quer. Alors les personnes vont prendre qui ils veulent. Eu estou segurando algo aqui que está muito forte de mim, eu não estou conseguindo da minha carne aguentar. Je tiens quelque chose en moi qui est très fort et puis ma chair ne supporte pas. Mas eu vi uns history ontem Mais j'ai vu des stories hier de uma pessoa aí que, né, homem de Deus, d'un homme de Dieu recebendo uma massagem. qui recevait un massage E mostrando nos histories recebendo massagem. et il montrait dans ses stories qu'il recevait un massage. Eu fico pensando que tempo que nós estamos vivendo. Je me demande quelle époque on est en train de vivre. Que as pessoas são capazes de dar voz Que les personnes sont capables de donner la voix, para alguém que fica se expondo o seu corpo e se chama como pastor. de donner la parole à quelqu'un qui expose son corps et qui se dit pasteur. Isso me entristece. C'est quelque chose qui m'attriste. Deus usa as pessoas, Dieu utilise les personnes,
Mas o diabo também tem poder para curar e para fazer milagres também, gente. Et le diable a le pouvoir de guérir et de faire des miracles. A coisa está terrivelmente mal. Les choses sont terriblement mal. Estava conversando Je discutais com o Lucas e a Laura avec Lucas et Laura e disse assim para eles: et je leur ai dit ainsi. eu vou colocar no history aqui dessa pessoa aqui, ó. Je vais mettre dans les stories de cette personne. Pensa que sou eu aqui. Imaginez que c'était moi. O que seria pensar se fosse eu nessas poses aqui? Qu'est-ce que vous allez penser si c'était moi qui était dans cette pose-là? A Laura, ai pastor. Laura qui allait dire, ah, pasteur. O nosso pastor, ele participou de um encontro entre os maiores pastores de igrejas do mundo. Notre pasteur a participé d'une rencontre entre les plus grands pasteurs du monde. E ele falou uma coisa que foi dito sobre essa reunião. Et il a dit quelque chose qui a été dit dans cette réunion. Os pastores que estavam ali representavam mais de 300.000 crentes. Les pasteurs qui étaient là représentaient plus de 300 000 chrétiens. E uma das pautas dessa reunião foi: Et un des points de cette réunion était, no momento da internet, sur le moment d'Internet, toda vez que eu dou like a alguém, eu estou aprovando aquele alguém. chaque fois que je mets un like sur ce que quelqu'un a posté, j'approuve cette personne. Porque o like hoje eu concordo com isso. Parce que les likes aujourd'hui veulent dire, je suis d'accord avec ça. Pastor, mas é minha família. Pasteur, mais c'est ma famille. Uma foto pelada, você vai postar? Une photo qu'il a postée à poil, vous allez le poster. Posta outra que tá com roupinha. Postez-en une autre où il a des vêtements. Pastor, mas é minha irmã. Pasteur, mais c'est ma sœur. Então é piorou, você quer mostrar sua irmã para os outros Alors daquele c'est jeito? encore pire, tu veux montrer ta sœur aux autres de cette manière. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, gente. C'est l'époque dans laquelle on vit, les gens. Um outro dos temas dessa reunião Un autre des thèmes de cette réunion, era como sobreviver no mundo do neopentecostalismo. c'était comment survivre dans le monde de la néo-Pentecôte. Não tem nada com o Pentecoste da Rua Azusa em 1904 lá nos Estados Ça Unidos. n'a rien avec la Pentecôte des... Não tem Azusa. Ça n'a rien avec la Pentecôte de la rue Azusa aux États-Unis. Não tem nada com outros movimentos na Inglaterra de mover do Espírito Santo, de conversão de pessoas. Rien à voir avec les mouvements en Angleterre, du mouvement du Saint-Esprit avec d'autres personnes. Porque nós vivemos num momento Parce que nous vivons un moment que não há transformação da vida das pessoas. où il n'y a pas la transformation de la vie des personnes. É muito triste o que nós estamos vivendo. C'est très triste ce que nous sommes en train de vivre. A Laura não está aqui. Está aqui, Laura? Laura n'est pas ici, elle est par là. Não. É isso. Ah, voici. Não ia falar para ela mostrar a cara, que eu falei se ela me visse naquela pose lá. J'allais lui demander de montrer son visage quand je lui ai demandé si elle me voyait dans cette position. Tem coisa, gente, que tem que ser no secreto. Il y a des choses qui doivent rester dans le secret. E a Bíblia diz que nós vamos no nosso quarto e fazemos no secreto. La Bible dit que nous allons dans notre chambre et nous faisons en secret. Agora, expor o meu corpo pela internet, Maintenant, exposer mon corps sur Internet, de repente, algumas mulheres até desejaram aquele corpo. peut-être que certaines femmes ont désiré ce corps. De repente, até alguns homens desejaram Peut-être também. même certains hommes ont désiré ce corps. Tiago 1:22 diz: sejam praticantes da palavra, não ouvintes, porque vocês, senão vocês enganam a vocês mesmos. Jacques 1,22 dit, mettez en pratique la parole et pas seulement, ne l'écoutez pas seulement parce que sinon vous vous trompez vous-même. Você tem uma semente de maçã
Vous avez la semence, la graine d'une pomme, e você sabe que se você plantar essa semente, et que vous savez si vous la plantez, vai nascer uma grande árvore cheia de maçã. il y aura un grand arbre plein de pommes qui va naître. Só que se a semente ficar na sua mão, Sauf que si cette semence reste dans votre main, ela continua só sendo uma semente. elle continue à simplement être une semence. O texto que nós lemos fala João apresentando a Deus como o alfa e o ômega. Le texte que nous avons lu au départ est un texte de Jean qui nous présente Dieu comme l'alpha et l'oméga. O alfa, a primeira letra do alfabeto grego, L'alpha, la première lettre de l'alphabet grec, e o ômega como a última palavra do alfabeto grego. et l'oméga comme la dernière lettre de l'alphabet grec. João está apresentando, Jean nous présente, dizendo, ele é o começo nous le présente en nous e ele é o disant, fim de todas as il est le coisas. commencement et la fin de toutes Ele les é o choses. começo, eu preciso de ajuda Il est le nessa manhã. commencement, j'ai besoin d'aide E ce matin. ele é o fim de E- todas as Il est le coisas. commencement et la fin de toutes les choses. E agora ele vem apresentar Deus Et maintenant, il vient nous présenter Dieu em 3 tempos verbais. à 3 temps verbal. O Deus Le Dieu do presente, du présent, o Deus le do Dieu passado du passé e o Deus do futuro. et le Dieu du futur. Os três tempos verbais de Deus. 3 temps verbaux de Dieu. É por isso que a teoria Et c'est pour ça que la théorie e a prática et la pratique nos tornam a conhecer a Deus de forma completa. nous font reconnaître Dieu d'une manière complète. Não adianta eu profetizar. Ça ne sert à rien de prophétiser. Não adianta eu, por exemplo, ajudar na assistência social às pessoas. Ça ne sert à rien de donner une assistance sociale aux personnes. Isso é uma parte. C'est une partie des choses. Mas eu preciso também ter a minha vida com Deus. Et j'ai besoin aussi d'avoir ma vie avec Dieu. Eu preciso testemunhar a minha vida com Deus. J'ai besoin de témoigner de ma vie avec Dieu. Então agora, iniciando o livro do Apocalipse, Alors maintenant, en commençant le livre d'Apocalypse, João ele vai apresentar a Deus de uma forma que é a única forma que nos manterá firme no caminho do Senhor. Jean va présenter Dieu d'une manière qui est la seule qui va nous maintenir dans les chemins du E Seigneur. ele começa dizendo Et il commence en disant, o que é. celui qui est, Diga assim, ele é. dites ainsi, il est. Diga assim, Deus é. Dites Dieu est. Diga assim, agora. Dites maintenant. Diga hoje. Dites aujourd'hui. Diga agora. Dites maintenant. Diga hoje. Dites aujourd'hui. Eu preciso saber que Deus é. J'ai besoin de savoir que Dieu est. Ele está dizendo, ele é o Deus onipresente. Il est en train de dire, c'est le Dieu Ele omniprésent. está em todo lugar. Il est à tous les Não endroits. há limites para Deus. Il n'y a pas de limite pour Ele Dieu. está em todo lugar. Il est dans tous les endroits. Diga, ele está em todo lugar. Dites, il est dans tous les Nós endroits. precisamos ter essa Nous certeza. avons besoin d'être sûrs de ça. Precisamos confiar no Deus que é. Nous avons besoin d'avoir confiance dans le Dieu qui est. No momento da adversidade, Au moment des adversités, nós precisamos ler Hebreu capítulo 13, o verso 5. nous devons lire Hébreux chapitre 3, le verset 5. Conserve-se livres do amor ao 13. dinheiro e contente-se com o que você tem, porque Deus mesmo disse: nunca deixarei, nunca o abandonarei. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. O final do texto diz: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. La fin du texte dit, je ne te délaisserai point et ne t'abandonnerai point. É esse o Deus que é, Et c'est le Dieu qui est, que não depende de mim, qui ne dépend pas de que não moi, depende de qui você, ne dépend pas de vous, que não depende de qui lugar. ne dépend pas d'un endroit. Esse é o Deus que é. C'est le Dieu qui est. E se eu creio que Ele Et é, si je crois qu'il se eu est, vou para a palavra de Deus, si je vais dans la eu parole de sei que Dieu, independente das je sais circunstâncias, que dépendamment de la Ele não circonstance, vai me deixar. il ne va pas me Ele laisser. não vai me Il abandonar. ne va pas m'abandonner. O Deus que está em todo lugar. Le Dieu qui est dans tous les endroits, E até no momento quando fazemos as coisas erradas. et même au moment où nous faisons des choses erronées, Ninguém chama o pai ou a mãe personne n'appelle son père et sa mère para ver pornografia. pour regarder de la pornographie. Ninguém chama o pai ou uma mãe Personne n'appelle son père ou sa mère
para usar droga. pour utiliser de la drogue. Por quê? Pourquoi? Por quê? Pourquoi? Mas se eu soubesse que, se eu entendesse Mais si je comprenais que o Deus que está em todo lugar que le Dieu qui est à tous les endroits está me vendo nesses momentos, me voit à ces moments, quando eu falo mal de alguém, quand je parle mal de quelqu'un, e essa diferença de não conhecer a Deus, et c'est la différence en ne connaissant pas Dieu, ou de simplesmente teoria, ou de le connaître simplement dans la théorie. esse Deus que é, Ce Dieu qui est, Ele é o Deus onisciente, il est un Dieu omniscient. Ele sabe todas as Il coisas, sait toutes les choses. inclusive Ele sabe Inclusivement, il sait que se nós mudarmos as nossas que atitudes, si nous changeons nos attitudes, o nosso futuro será mudado, notre futur sera changé. o nosso futuro será Notre transformado, futur sera transformé. o nosso futuro Notre futur será a eternidade. sera l'éternité. O Deus que sabe todas as coisas. Dieu qui connaît toutes les choses. Então nós temos o diabo, Alors nous avons le que é o diable, nosso grande qui est adversário, notre grand adversaire, e nós temos a nós et mesmos. nous avons nous-mêmes. Teoria não muda a vida de ninguém. La théorie ne change la vie de personne. Pensar em fazer dieta não me emagrece. Penser à faire une diète ne va pas me faire maigrir. Mas quando eu tomo aquele chá ruim, oh Jesus. Mais quand je prends ce thé qui n'est pas bon, Quando João diz, ele é falando sobre o Deus que é. quand Jean parle, il parle du Dieu qui est. Ele está dizendo, ele é o Deus onipotente. Il dit, il est le Dieu omnipotent. Ele é o Deus que tem todo o poder. C'est le Dieu qui a tout le Todo o pouvoir. poder está nas suas Tout le mãos. pouvoir est entre ses mains. Deus tem poder para mudar a minha história. Dieu a le pouvoir de changer Deus mon tem poder histoire. para me curar. Dieu a le pouvoir de me Deus tem guérir. poder para restaurar Dieu a as le minhas pouvoir de finanças. restaurer mes Deus finances. tem poder para restaurar a minha Dieu a le família. pouvoir de restaurer ma famille. Deus tem Dieu poder a le pouvoir para fazer tudo aquilo hoje, pour faire tout ça aujourd'hui. mas que glorifica o nome C'est dele, quelque chose qui glorifie son nom, para a glória dele, pour sa gloire, para o louvor dele, pour sa louange. conhecendo a En Deus, connaissant o Dieu, Deus que é, le Dieu qui est, o Deus que é capaz. le Dieu qui est capable. Se lá no ginásio, Si au gymnase, de repente os professores dizendo, você não vai les conseguir, professeurs peut-être vous disent tu ne vas pas réussir. eu venho dizer para você, Je suis venu o vous dire, Deus que é, le Dieu qui é o Deus est, que faz hoje, é le Dieu que qui fait faz aujourd'hui, agora, qui fait que é o maintenant, Deus que se manifesta le Dieu qui se manifeste através da vida do seu povo. à travers la vie de son peuple. É o Deus que é. C'est le Dieu qui est. É isso que João está Et dizendo. c'est ce que Jean est en Ele train é de dire. primeiro diz o Deus que é. Il est le premier à dire le Dieu qui Quem é est. Deus? Qui est Dieu? Que pode tudo. Qui peut tout Que faire? está em todo Qui est dans lugar. tous les endroits. E é o Deus que conhece tudo. Et le Dieu qui connaît tout. E que todo o poder. Et à qui tout le pouvoir. Vamos dizer, todo o poder. Dites tout le Vamos lá, pouvoir. todo o poder Répétez, tout le pouvoir está na mão dele. est entre ses mains. E ele tem poder. Et il a le pouvoir. Mas nós estamos na teoria. Mais nous sommes dans la théorie. O médico só se torna completo Un médecin n'est au complet depois que ele vai fazer as suas práticas. qu'après qu'il ait fait ses pratiques. Então talvez o momento que você esteja vivendo Alors peut-être le moment dans lequel vous vivez é para experimentar est pour faire l'expérience o Deus que é le Dieu qui est e deixar de viver et de o laisser Deus teórico, et d'arrêter de vivre le boas Dieu théorique, palavras, des belles paroles, conhecedor da Bíblia. connaisseur de la Bible. Vai fazer uma entrevista com algum mendigo na rua que você vai ver se ele não conhece a Bíblia. Faites une interview avec un mendiant dans la rue, vous allez voir, il connaît la Bible. Talvez ele tenha uma Bíblia até para te dar se você for evangelizar ele. Il a peut-être même une Bible à vous donner si vous allez l'évangéliser. Segundo lugar, En deuxième lieu, essa mensagem ela tem 3 pontos. ce message a 3 points.
Como alguém que fez seminário batista, é o normal. Mensagem de 3 pontos. Quelqu'un qui a fait un séminaire baptiste, c'est normal d'avoir des messages de 3 points. Só os pontos que são batistas, o resto não são. Il n'y a que les points qui sont baptistes, le reste n'est pas. Ele fala o Deus que era. Qui dit le Dieu qui était. E esse era Et ce était, não é de uma coisa que já não existe mais. c'est pas d'une chose qui n'existe plus. Mas ele está falando sobre o Deus Mais que il parle estava du Dieu qui était no início de toda a criação. au début de toute la création. Quando eu entendo o que João está Et apresentando, quand je comprends que Jean présente, toda a teoria humana sobre a criação cai por terra. toute la théorie humaine au sujet de la création tombe à terre. É o Big Bang, C'est le Big Bang, é dos macacos, c'est des singes de qualquer outra coisa. ou n'importe quelle autre chose. Em João, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 3, L'évangile de Jean, le chapitre 1, le verset 3. diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Esse é o Deus que estava lá quando tudo foi criado. C'est le Dieu qui était là-bas quand tout a été créé. Isaías 46, o verso 10, Ésaïe 46, le verset 10, diz: e ele é o Deus que já determinou o fim das coisas. dit qu'il est le Dieu qui a déterminé la fin des choses. Eu li errado. J'ai lu le mauvais verset. Desde o início faço conhecido o fim deste tempo remotos, o que ainda virá, digo, meu propósito permanece em pé e farei tudo que me agrada. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. O fim já foi preparado por Deus. La fin a déjà été A préparée par Dieu. eternidade já está preparada. L'éternité est déjà prête. Talvez você pense que Deus começou pelo Éden. Peut-être vous pensez que Dieu a commencé par l'Éden. Na verdade, ele começou pela eternidade. En réalité, il a commencé par E ele l'éternité. diz: desde o início faço conhecido o fim. Et il dit, depuis le début, je vous fais connaître la O fin. fim que ainda virá. La fin qui est encore à venir. Então ele é o Deus Alors il est le Dieu que estava no Éden, qui était à l'Éden, que estava com os profetas. qui était avec les prophètes. Ele é o Deus que estava com os apóstolos. Il est le Dieu qui était avec les apôtres. E é o Deus que continua estando conosco. C'est le Dieu qui continue à être avec Esse é nous. o teu Deus. Ça, c'est votre O Dieu. Deus que estava lá, Le Dieu qui était là-bas, que libertou e usou homens para libertar o povo. qui a délivré, a utilisé des hommes pour délivrer le peuple. O Deus que estava lá, Le Dieu qui était là-bas, que pegou uma mulher qui a pris une femme e usou ela para libertar o seu povo outra vez. et l'a utilisé pour délivrer son peuple encore une O fois. Deus que estava lá Le Dieu qui était là-bas e que usou a vida dos apóstolos. et qui a utilisé la vie des apôtres. O Deus que estava, Le Dieu qui était, o Deus que é le Dieu qui est e o Deus que estava. et le Dieu qui était. Mas em último lugar, Mais le dernier point, João apresenta o Deus que há de vir. Jean nous présente le Dieu qui est à venir. O Deus que vai vir buscar o seu povo. Le Dieu qui va venir chercher son peuple. O Deus que vai vir buscar o seu povo. Le Dieu qui va venir chercher son peuple. Não, eu só vou falar para quem vai. Não, pro eu céu. vou que dire O a ceux Deus qui que vem vão. buscar o seu povo. Le Dieu qui vient chercher son peuple. O Deus que vem buscar o seu povo. Le Dieu qui vient chercher son peuple. Ele diz, Il dit, ele é, ele estava desde a fundação do il mundo, était depuis le commencement du monde. mas agora é aquele que vai vir. Et maintenant, c'est celui qui va venir. Ele vai vir buscar o seu povo. Il va venir chercher son peuple. Hebreus 9, 28. Hébreux 9, 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muito, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que guardam. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Então, quando eu sei que ele há de vir, Alors quand je sais qu'il est à venir, eu sei que a salvação é para aqueles que guardam. je sais que le salut est pour ceux qui gardent. Em 2 Pedro 3, 14, En 2 Pierre 3, 14,
Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenham-se para ser encontrados com Ele em paz, imaculados e inculpáveis. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible, dans la paix. Ele virá buscar aqueles que estão esperando para a sua volta. Il viendra chercher ceux qui l'attendent pour son retour. Louvado a Deus que nós temos muita gente aqui que ainda são novos ainda. Loué soit le Seigneur, car nous avons beaucoup de personnes ici qui sont encore jeunes. Mas a Bíblia fala que Mais la Bible dit Jesus que é um noivo Jésus est l'époux e que a igreja é a noiva. et que l'Église est l'épouse. Imagine comigo essa historinha que eu vou contar para vocês. Imaginez cette histoire que je vais vous raconter. Próximo ano Murilo vai casar com a Amanda. L'année prochaine, Murilo va se marier avec Amanda. Eu acho que alguém saiu lá para falar para Amanda, né? Je pense que correndo. quelqu'un est Isso. parti le dire à Amanda en courant. Assiste no YouTube depois. On regardera sur YouTube après. Murilo nervoso, Murilo nerveux, musculoso. musclé. Até o ano que vem, D'ici l'année prochaine, preparando o seu terno. il va préparer son costume E ele fica pensando: et il va se dire: ela deve estar maravilhosa. ah, hoje. elle doit être merveilleuse aujourd'hui. Oh, Jesus. Ah, Jésus, Maravilha das maravilhas. merveille des merveilles. A minha noiva, Mon épouse, aquela que eu vou construir a minha família, celle avec qui je vais construire ma famille, minha eterna namorada, ma copine éternelle, mãe dos meus la filhos. mère de mes enfants. E aí de repente ele se encontra com ela, Et là, il se trouve devant elle, toda suja, toute sale, descabelada. décoiffée. Ele fala: vou embora. Il se dit: je pars. Eu sinto que muitas vezes Jesus, Je sens que plusieurs fois, Jésus, ele se sente assim. il se sent ainsi. Ele se sente que a noiva quer receber as bênçãos dele, Il sent que l'épouse veut recevoir ses bénédictions, mas ela não quer se preparar para ele. mais elle ne veut pas se préparer pour lui. Quando eu sei que Deus há de vir, Et quand je sais que Dieu est à venir, então eu me preparo todos os dias. alors je me prépare tous les jours. Eu me arrependo todos os dias. Je me repens tous les jours. Nesse último encontro agora de pastores do nosso ministério, eu fiz uma oração. Dans cette dernière rencontre des pasteurs de notre ministère, j'ai fait une prière. Eu só falei para Deus essa oração. Je ne l'ai dit que à Dieu, cette prière. E eu disse: eu quero voltar para a Suíça, Deus. Et j'ai dit: je veux rentrer en Suisse, Seigneur. E se for necessário, Et si c'est nécessaire, estou disposto a morrer naquele lugar. je suis disposé à mourir dans cet endroit. Estou disposto a morrer. Je suis disposé à mourir. O meu desejo é que quando eu morrer, Mon se désir, Jesus não voltar, mon désir est, quand je meurs, si Jésus ne revient pas avant, óbito, logiquement, atestado, non. atestação. Dans, Certificat. en étant certifié. Dans mon certificat de décès. Isso. Voilà, Esse aí. c'est ça. Morreu por causa Est mort do reino de Deus. pour le royaume de Dieu. Morreu para que as outras pessoas pudessem ter vida. Est mort pour que les autres puissent avoir la vie. Na nossa reunião com aqueles jovens e adolescentes que estavam aqui, Notre réunion avec les jeunes et adolescents qui étaient ici, eu disse para eles: je leur ai dit: eu quero ver vocês je veux vous voir na nova rede social que ainda vai existir. dans les réseaux sociaux qui vont encore exister. E eu bem velhinho. Et moi, bien vieux. Olha que família linda. Regarde quelle belle famille. Olha essa família. Regarde cette famille. Ele era só uma criança quando chegou na igreja. C'était juste un enfant quand il est arrivé à l'église. Ele era só um adolescente quando chegou na Il igreja. n'était qu'un adolescent quand il est arrivé à l'église. Eu vejo ele indo para a casa dele servindo a Deus. Et je le vois aller dans sa maison en servant Dieu.
Mas como Hebreus disse, ele Mais comme Hébreu l'a dit, vai trazer salvação para aqueles que estão esperando por esse dia. il va ramener salut à ceux qui attendent ces jours-ci. Mas Salmo 96, o verso 13, eu concluo a mensagem desse Deus que há de vir. Mais psaume 96, le verset 13, et j'aimerais conclure le message ici. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e o povo com a sua fidelidade. Chantez devant l'Éternel, car il viendra, car il vient pour juger la terre, et il jugera le monde avec justice, et les peuples selon sa fidélité. Quem só conhece o Deus que faz hoje, Ceux qui ne connaissent que le Dieu qui fait aujourd'hui, quem só conhece o Deus que fez no passado, ceux qui ne connaissent que le Dieu qui a fait dans le passé, não se prepara para a volta dele. ne se préparent pas pour son retour. A gente é capaz de reduzir a velocidade na autoroute por causa da multa. Nous sommes capables de ralentir sur l'autoroute pour ne pas avoir une amende. Mas a gente não é capaz de mudar o nosso caminho para não entristecer o coração de Deus. Mais nous ne sommes pas capables de changer de chemin pour ne pas attrister le cœur de Dieu. Eu sou capaz Je suis capable de deixar de ver pornografia na internet porque muitas vezes a minha esposa vai ficar triste. de ne pas regarder de la Se continuar pornographie vendo. sur Internet parce que mon épouse va être triste si je continue à le faire. Mas eu não sou capaz Mais je ne suis pas capable de não mais ver pornografia, de ne plus voir de pornographie porque eu amo a Deus e eu sou dele e ele vai vir me buscar. parce que j'aime Dieu et que je suis à lui et parce qu'il va venir me chercher. Os 3 tempos verbais de Deus Les 3 temps verbaux de Dieu que nos faz conhecer e saber quem é Deus. qui nous font connaître et savoir qui est Dieu. Nosso desejo não é fazer com que ninguém se torne simplesmente emocionado diante das coisas, Notre désir n'est pas de faire en sorte que les gens soient émus en voyant les choses. mas Mais quando eu ver na rede social moderna do futuro, quand je vois sur les futurs réseaux sociaux modernes, eu poder ver que je puisse voir como foi bom ajudar aquelas pessoas, comme c'était bon d'avoir pu aider ces personnes, como foi bom poder comme c'était bon de pouvoir contribuer. Uma vez perguntei para uma pessoa, Une fois, j'ai demandé à une personne, da sua época de criança, à l'époque où il était enfant, agora que você já é adulto, maintenant que tu es un adulte, quantas pessoas da sua época de criança, jovem, adolescente ainda permanecem na igreja? combien de personnes qui étaient à l'époque jeunes et adolescents sont restées dans l'église? Essa pessoa me disse, não me lembro de ninguém, pastor. Cette personne me dit, je me rappelle de personne, pasteur. Eu sei que construir algo é difícil, gente. Je sais que construire quelque chose, c'est difficile, les gens. Construir uma vida em Deus, Construire une vie en Dieu, construir um negócio, construire des affaires, construir um casamento, construire un mariage, construir uma educação que seja boa para os nossos filhos, construire eu une sei, éducation qui soit bonne pour nos enfants. vai exigir muito esforço da nossa parte. Cela va exiger beaucoup d'efforts de notre part. Mas melhor é o fim das coisas do que os princípios, Mais do que o meilleur princípio dessas coisas. est la fin des choses que le principe des choses, le début des choses. Quando eu sei que Deus é, Quand je sais que Dieu est, eu continuo crendo no milagre. je continue à croire au miracle. Quando eu sei que Deus era, Quand je sais que Dieu était, eu sei que Ele é o Criador de tudo. je sais qu'il est le créateur de tout. Quando eu sei que Deus virá, Et quand je sais que Dieu viendra, eu me preparo para Ele todos os... je me prépare pour lui tous les jours. Levante-se para a gente orar. Levez-vous pour que nous puissions prier. Se você puder, coloque a mão no seu coração. Si vous pouvez, mettez la main sur votre cœur. Existe algo de Deus para a sua vida nessa manhã. Il existe quelque chose de Dieu pour votre vie ce matin.
Eu creio que Deus nessa manhã pode restaurar você por completo. Et je crois que Dieu peut vous restaurer au complet ce matin. Eu creio que Deus nessa manhã ele pode curar as suas feridas da alma. Et je crois que Dieu peut guérir vos blessures de l'âme. Eu creio que Deus pode curar seu problema físico nessa manhã. Je sais que Dieu peut guérir ton problème physique ce matin. Porque Ele é o Deus que é. Car il est le Dieu qui est. Eu sei Je sais que Deus pode. que Dieu peut. Mas a pergunta é: Mais la question est, você quer? vous voulez? Você quer? Vous voulez? Só depende de você. Cela ne dépend que de vous. O acesso foi liberado. L'accès a été libéré. Pastor, e qual é esse acesso? Pasteur, mais quel est cet O accès? véu foi se rasgado de alto Le a voile baixo. s'est déchiré de haut en bas. Jesus veio, Jésus est venu. andou entre nós, Il a marché parmi nous. morreu por nós, Il est mort pour nous. e se ressuscitou por nós. Et il a ressuscité pour Então nous. nós temos acesso. Alors nous avons accès. Acesso. Accès. Não precisamos de Nous intermediário. n'avons pas besoin Nós d'intermédiaire. precisamos é de fé. Nous avons besoin de Agora eu foi. pergunto, quantos é aqueles que creem? Maintenant je Aqueles demande, que querem? où sont ceux qui Aqueles que veulent, desejam? ceux qui croient, ceux qui Qual é a désirent? sua situação? Quelle est ta Qual é a situation? sua situação? Quelle est ta O situation? que é que você tem vivido? Qu'est-ce que vous avez vécu? Que você não aguenta mais? Que vous ne supportez Que plus? te causa muitas dores? Qui vous cause beaucoup de Que douleur? te causa muitas tristezas? Qui vous donne beaucoup de tristesse? Mas é você que tem que responder. Mais c'est vous qui devez répondre. Mas é você Mais c'est vous que tem que acessar isso. qui devez accéder à cela. O acesso está liberado. L'accès est libre. O acesso está liberado. L'accès est libre. Eu desejo viver Je désire vivre para a glória do nome de Deus. pour la gloire du nom de Dieu. Jesus pode fazer tudo em você, Jésus peut tout faire en vous, mas Ele não quer fazer mais il ne veut pas faire para que você continue vivendo uma vida longe pour que dele. vous continuez à vivre une vie étant loin de lui. O seu conhecimento vai te levar ao inferno Votre connaissance va vous emmener en enfer enquanto você não tiver uma conduta tant que vous n'avez pas une conduite com esse temor de saber que um dia Ele virá avec cette crainte de savoir qu'un jour il e virá viendra buscar aqueles que o guardam. et il viendra chercher celui qui l'attend. Talvez você nessa manhã precisa de direção de Deus. Peut-être ce matin vous avez besoin d'une direction de Dieu. Talvez você que muitas vezes está cantando aqui, está tocando. Peut-être vous qui plusieurs fois êtes en train de chanter ou jouer ici. Talvez você que mexe no som. Peut-être vous qui prenez soin Talvez você du que está lá na son. mídia. Peut-être vous qui êtes dans la salle des Talvez você é um médias. diácono, é um obreiro que está trabalhando aqui. Peut-être vous êtes un diacre qui travaille ici. Isso é para todos os que estão nesse Ça c'est pour ambiente. tous ceux qui sont dans cet É para environnement. todos aqueles que vão ouvir essa C'est pour mensagem tous pela ceux qui vont internet. entendre ce message sur internet. Conhecendo ao Deus En connaissant le Dieu que é, qui est, que era qui était e que há de vir. et qui viendra. Agora você decide. Maintenant vous décidez. Talvez nessa manhã você quer entregar a sua vida a Jesus. Peut-être ce matin vous voulez donner votre vie à Talvez nessa Jésus. manhã você quer entregar o seu coração a Peut-être ce Jesus. matin vous voulez donner É votre sua cœur manhã à de Jésus. oportunidade C'est un matin de você d'opportunité entregar a sua vida a Pour donner Jesus votre vie à e Jésus. dizer: Senhor Jesus, et de dire Seigneur Jésus. mas antes de orar por aqueles que querem entregar a sua vida a Jesus, Mais avant de prier pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, eu quero dar um minuto para aqueles que têm enfermidade. Vem aqui na frente para que nós possamos orar. j'aimerais donner une minute à ceux qui ont des maladies. J'aimerais vous appeler ici devant pour que nous puissions prier. Pega o meu óleo para mim lá. A Bíblia diz para orar, para ungir os enfermos. Donnez l'huile pour moi s'il vous plaît. La Bible nous dit de oindre les Vamos, vou personnes dar um malades. minuto para quem tem enfermidade vir aqui para mim poder orar por Je vais donner você. une minute à ceux qui ont une maladie pour que je puisse prier Por pour favor, vous. um minuto, um S'il vous minuto, plaît, une minute. um minuto. Une minute. Meus obreiros, me ajude, por favor. Mes Com ouvriers, atenção aidez-moi às s'il vous pessoas. plaît. Em nome de Jesus Cristo. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Au nom de Jésus-Christ. Nós declaramos uma palavra agora de cura. Nous Agora. déclarons une parole de A Bíblia guérison diz que é para maintenant. ungir os enfermos. La Bible dit qu'on A doit Bíblia oindre diz que les é para malades. ungir os enfermos. A Bíblia diz E qu'on nós doit oindre queremos les em nome malades. de Jesus Cristo, Et seja nous qual voulons au tipo nom de de Jésus, enfermidade, peu importe le seja type de enfermidade maladie, física, que ce soit une maladie espiritual, physique, spirituelle, seja
Pessoas que estão aqui com mal-estar, que estão sentindo. Personnes qui ne se sentent pas bien. Por favor, eu quero orar por vocês todos, por S'il vous favor. plaît, j'aimerais pour prier pour chacun Pessoas que d'entre estão vous. sentindo mal-estar, sentiram Des mal personnes nessa qui manhã. se sentent mal ce Nós queremos matin. declarar nessa manhã o Nous poder voulons da cura de déclarer ce Deus sobre a sua matin vida le nessa pouvoir de la manhã. guérison de Nós Dieu dans queremos votre vie. declarar a cura do Senhor. Eu quero Nous voulons tocar em déclarer você, la eu quero guérison du declarar Seigneur. em nome de J'aimerais Jesus. toucher et Porque déclarer. nós pregamos o Deus que é. Parce que O nous avons Deus prêché le que Dieu é. qui est. O Deus que é. Le Dieu qui O est. Deus que é. Le Dieu O qui Deus est. que é. E Le nessa Dieu qui manhã, est. Et ce matin, nessa manhã, ce matin, pela autoridade do nome de Jesus, Par l'autorité nós du nom de declaramos Jésus, uma palavra de cura. nous déclarons une parole Nós de declaramos guérison. uma palavra de cura Nous déclarons agora. une parole de Nós guérison. declaramos uma palavra de cura Nous agora. déclarons une parole de guérison. Maintenant. Agora. Maintenant. Agora. Declaramos Maintenant, o nous nome de déclarons Jesus. au nom Você de que está aí Jésus. atrás, erga suas Vous mãos qui êtes agora là-bas pra derrière, cá. levez la main Nós vers ici. declaramos Nous o déclarons Deus que cura.